Beleza, pessoal? A gente vai estar dando sequência aqui no nosso treinamento com o Jance na criação do VST. Vamos estar inicializando o nosso primeiro VST de áudio aqui, um VST de ganho. É um VST particularmente relativamente simples, porém traz bastante coisa aqui pra gente, tanto da parte visual quanto da parte do áudio mesmo, que a gente vai estar processando no VST de maneiras diferentes, tanto com acesso direto, como utilizando os DSPs do próprio Juice para fazer o nosso plugin de ganho. Esse é o plugin final que a gente vai estar entregando no código-fonte, tá bom? Vou estar mostrando aqui o funcionamento para vocês. Estou aqui com o Ableton aberto, um canal de MIDI com som já configurado e tocando uma nota, um dó. Vou estar dando play nele e mostrando o plugin funcionando, tá bom? Observem aqui que o áudio foi praticamente removido quando a gente vai descendo aqui. E conforme vai subindo, o áudio vem voltando. Tem que tomar cuidado, tá? Para não passar muito, para não dar problema aí nas caixinhas de som ou no fone de ouvido. Mas ele funciona muito bem. Aqui tem as informações em decibéis de quanto que ele tá atualmente. E aqui um checkbox que a gente criou para estar diferenciando no código a maneira que a gente está efetuando o ganho. Eu vou estar mostrando para vocês. O código-fonte vai estar disponível no GitHub e a gente vai chegar nesse visual, exatamente nesse plugin no tutorial de hoje. Espero que todos vocês gostem. Boas aulas aí, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos estar dando sequência aqui no nosso tutorial. Criar o nosso primeiro plugin de áudio, um plugin de ganho. Bom, primeiro de tudo, vamos estar entrando em just.com, tá? Quem não tiver o Just. Quem tiver, seria bom também estar com ele atualizado, tá bom? Pois teve algumas alterações em código. Tá com a versão 8.0.3 atualmente. Vir no site just.com, vir no botão Get Just, escolher a versão Starter Free, não cobra nada da gente para poder estar brincando aí. Download, escolher a plataforma, tá? A gente vai estar fazendo o nosso tutorial no Mac, mas o código-fonte ele serve para qualquer uma das plataformas. Vai ser muito similar se você quiser tentar no Windows ou no Linux, acredito que consiga. Fez o download aqui, demora alguns segundinhos. É um zip, ele descompacta automático aqui para mim no Mac. É importante estar conferindo, tá? Sempre legal jogar para aplicativos. E eu vou mostrar por quê para vocês. No meu caso já tem, mas não tem problema. Tem uma configuração no Projuster que é importante sempre conferir, tá? Aqui no Global Paths. Então por isso que é importante jogar para applications, porque eles ficam certinhos. Mas se você quiser estar utilizando o Just e o Projuster em outros diretórios, você pode. É só confirmar sempre se o patch to Just e o Just módulos estão corretos. Feito isso, é só estar inicializando o Projuster.app. Vir aqui em New se ele não abrir a caixinha de seleção, tá? A gente vai estar fazendo um VST da mesma maneira que a gente fez da outra vez. Vai ser um plugin basic. Vamos estar colocando aqui o nome do nosso projeto. Curso Juice Simple Game. Seria legal você colocar o mesmo nome porque ele gera as classes em C++ com base nesse nome também. Então fica mais fácil de copiar e colar. Aqui em módulos a gente vai estar adicionando o DSP, pois a gente vai acabar fazendo uso dele para usar o ganho na versão DSP como demonstração de código. Poderia estar tirando outras coisas aqui, tá? Para estar minimizando o tamanho do binário, mas a gente não vai estar falando disso agora. E na parte de exporter eu vou exportar só para Xcode. Se você tem interesse ou faz uso de outra plataforma como o Windows ou Linux, você pode estar fazendo uso de outros exporters, tá?
Eu vou utilizar só o de Xcode mesmo. Tem. Aqui é criar o projeto agora. Você escolhe um diretório legal para você, cria uma pastinha, cursos JUice, por exemplo, onde você vai estar colocando todos os seus arquivos. Aqui tem uma configuração que seria legal a gente estar fazendo também, tá? Que é deixar só VST e, e o standalone, que a gente vai estar usando o standalone para desenvolver, que é bem mais rápido do que ficar abrindo o Ableton ou o DAW, né? Para estar vendo como tá ficando o plugin. E na hora de usar mesmo, a gente vai usar com o VST. A gente vai estar também precisando criar alguns arquivos que a gente vai estar utilizando para deixar o nosso VST com o gráfico melhor e mais organizado. Então, aqui em File Explorer em Source, esse é o caminho mais fácil que tem para ir criando os arquivos e já ficar dentro do Projust, tá? A gente vai precisar de um header file, que vai ser o arquivo de constantes. A gente vai deixar aqui só um pouco mais organizado, com todos os números e textos padrões que não mexem durante o projeto. E dentro de Source também a gente vai precisar de um novo CPP e um header file, que vai ser do nosso arquivo de look and feel. O que que ele vai fazer? O look and feel vai customizar todo o nosso slider para ficar da maneira que a gente mostrou no início do vídeo. Bom, feito isso, pessoal, tá pronto a nossa base do projeto, tá? Com todos os arquivos que a gente precisa, com todas as configurações que a gente precisa. Agora é só você inicializar ele no Xcode ou na ideia que você estiver usando, tá bom? Bom, o projeto está abrindo, está indexando. Aqui a gente não precisa mexer nesse monte de arquivo, tá? O principal está aqui no source, os arquivos que a gente criou, mais os 4 arquivos que o Just criou automaticamente pra gente. E agora a gente vai estar entrando aí na programação mesmo. Bom, pessoal, esse é o projeto que o Just entrega pra gente. Os arquivos que a gente criou, eles estão vazios, pois a gente não pôs nenhum código neles ainda, né? Só criamos eles pelo Projust. Porém, esses são os arquivos que o Projust cria para nós como template padrão da aplicação, tá? O editor, o H e o CPP onde ficam as implementações e o H onde ficam as declarações. E o plugin processor, tá? Não precisa se assustar muito com eles, isso é um templatezão, tá? A gente não mexe tanto assim nessas coisas. Aqui tem a implementação padrão que ele dá pra gente do plugin processor. Aqui é o construtor. Aqui é o que eles chamam de destrutor, né? Quando a classe é desalocada da memória, ela passa por aqui. Aqui você pode estar inicializando alguns itens, como por exemplo parâmetros, a classe TreeValue que a gente vai estar utilizando. Tem bastante função aqui, tá? Mas geralmente a gente são bem específicas. A gente no momento não vai estar usando boa parte delas. Dentro da plugin processor a gente vai acabar utilizando mais a Prepare to Play e, se eu não me engano, a Process Block é a principal. Aqui dentro desse for é onde a gente vai estar implementando o ganho. O ganho vai diretamente, o ganho mais simples, o modelo mais simples é calculado com uma multiplicação direta pelo valor que está no slider. A gente transforma para decibel e faz uma multiplicação direta no canal. E dentro desse for, dentro da Process Block, isso aqui o próprio Juicy já entrega pra gente, tá? Essa é a aplicação padrão que a gente tem do Juicy. A gente rodar aqui ela agora, a gente vai ter o Hello World. Vamos achar o Hello World. Se não me engano, ele fica no editor. Isso, aqui, ó. Dentro da Paint, dentro da função Paint, do plugin Editor,
a gente tem aqui as instruções que imprimem aqui na tela pra gente um Hello World. Beleza? Beleza, pessoal. Para finalizar então com a parte de codificação do nosso plugin, eu deixei pronto um projeto no GitHub para a gente estar dando seguimento no estudo, tá bom? O endereço vai estar nos comentários fixados, vai ficar bem tranquilo para você baixar, tá? Não se preocupe. Bom, para estar baixando, você pode tanto clonar o repositório quanto tá vindo em download zip. Eu vou estar fazendo essa opção por ser mais rápido mesmo, tá? Feito o download, basta você abrir a pasta que ele baixou e vai ter o arquivo Jusser. É só abrir, tá bom? Já vai ter todos os arquivos aqui, tudo que a gente precisa. Só abrir na IDE, no nosso caso Xcode, você vai estar reparando que são os mesmos arquivos que a gente criou no início do vídeo. A diferença é que agora eles estão preenchidos. Eu coloquei código neles, porém eu deixei tudo comentado. Eu vou estar rodando com vocês o projeto, tá? Para vocês estarem acompanhando, entendendo melhor a ideia. Deixei o projeto inicialmente como fica a versão que o GC libera na primeira instância para nós, um template bem cru. O primeiro build demora um pouquinho mesmo, né? Mas vocês podem estar observando aqui que são exatamente os mesmos arquivos, ó, o arquivo de constante, os arquivos look and feel, só que agora eles estão preenchidos. Mas eu vou estar explicando para vocês em detalhe tudo o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Rodando aqui o nosso aplicativo. Ah, esqueci de colocar aqui. Para rodar ele aqui tem que pôr em standalone, tá? Standalone plugin e dar o play. Ele compila e roda como um aplicativo nativo do Mac. Mas a gente não vai estar utilizando ele dessa forma, tá? É só para nível de demonstração. Porque é mais rápido que a gente tá visualizando ele por aqui do que ficar abrindo a DAW toda vez. Beleza? Ó, é exatamente igual o que a gente tem quando abre o template padrão gerado pelo Projust, tá bom? Então vou estar fechando aqui. Pensando então que a primeira coisa que a gente precisa para o nosso plugin é um slide, um componente que faça o controle do parâmetro que a gente quer estar trazendo, né? Tá? A gente tem no Juice o componente slider e aqui no editor a gente vai estar declarando aí um componente slider para a gente estar usando. Uma outra coisa também importante que é o value tree state. Aqui é onde a gente vai armazenar o valor que está no slider e passar ele para as funções. Isso aqui é muito importante, tá? Vamos usar bastante no decorrer do curso. Feito isso, a gente vai estar aqui no plugin editor.cpp. Tem bastante coisa aqui comentada, mas a gente vai fazendo aqui um passo a passo só para a gente ir entendendo. O nosso primeiro ponto vai ser colocar o slider, né? Então, o slider tem bastante coisa dele aqui, ó. A parte que define o sufixo do texto, mas a gente vai deixar para depois. Aqui a gente seta o nome do slider. Aqui o tipo do slider, tá? Como ele vai ser o estilo dele. A gente vai estar inicializando ele com um estilo linear vertical, para vocês estarem entendendo passo a passo de como ele se transforma. E uma parte muito importante, sempre que você pôr um componente, é tem que colocar ele nessa função add and make visible e passar ele como parâmetro. Beleza? Por enquanto a gente não vou estar ainda taxando o statement aqui do value tree, mas logo a gente passa por isso. E da parte do slide, o que mais a gente precisa setar aqui é a posição dele. Tá? É muito importante também sempre que você for trabalhar com um componente, principalmente se o seu plugin tiver redimensionamento ativado,
você tá setando essa função resized para ele estar sempre num lugar que você que tenha controle. Vamos rodar e ver como ficou? Beleza, ó, aqui a gente já tem o nosso slide, tá vendo? Não, ainda tá com o Hello World aqui. Vamos tirar esse Hello World, a gente não vai estar usando. Vamos rodar novamente. Então, estamos vendo que com pouco código a gente já consegue trazer um componente aqui na tela para estar trabalhando para nós. Por enquanto ele não faz nada, tá? Tá variando de 0 a 10 é os valores default. Vamos estar seguindo aqui pro código e descomentando mais coisa para a gente estar melhorando esse componente. Bom, aqui tem a parte visual, tá? A gente vai estar colocando um texto, igual que a gente apagou. Para isso acontecer, a gente tem que estar desconectando aqui também, ó. Bom, aqui, pessoal, a gente vai estar colocando uma label parecida com o que a gente apagou do Hello World em cima do slider, tá? É um componente do tipo label. E aqui eu já estou descomentando alguns parâmetros dela. Aqui é um jeito que a gente tem para estar customizando as fontes, tá? Então, se você quer estar alterando o visual do seu projeto com fontes personalizadas e um tamanho legal, você tem que utilizar o Font Options e passar ele nesse modelo assim para o seu objeto. Aqui a gente vai estar atachando o nosso label junto com o slider. Só que aqui ele chama main label, eu alterei. E sempre que a gente for usar um componente, deixar ele visível, colocar ele na função, tá bom? Aqui a gente vai estar também definindo já no nosso slider alguns parâmetros visuais dele, como o componente que fica o texto com os valores em decibéis e o sufixo desse texto, a gente põe automático aqui com essa função. E bom, sem andar muito, vamos rodar novamente para a gente ver como tá ficando. Ó, já tá melhorando, né? Tá ficando um pouco melhor. A gente alinhou aqui o label, que vai ser a informação, pode ser o nome da nossa empresa, pode ser o nome do plugin, pode ser o nome do ganho, né, do parâmetro. Aqui a gente percebe que já ficou com o DB, trouxe que estava aqui do lado, trouxe aqui para baixo, que já ficou mais interessante, né, visualmente falando. Beleza, vamos seguir aqui com os nossos códigos. Essa parte aqui de baixo, ó, que eu tô descomentando, ela permite a gente tá dimensionando a janela, tá? Aqui a gente seta o tamanho da janela que ele vai iniciar e aqui se ele permite redimensionar ou não e o mínimo e o máximo do tamanho que vai deixar redimensionar. Então, ou seja, a gente já vai ver que agora a gente consegue redimensionar a janela, o que antes não conseguia, ó, tá vendo aqui, ó? E de acordo com o nosso código aqui no resized, o nosso parâmetro fica sempre ajustadinho, tá vendo? Então isso é muito importante, você ter essa função resize com seus parâmetros para eles não se perderem. Bom, beleza, vamos lá. Vamos seguir. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Bom, aqui agora a gente tem um checkbox. O checkbox eu vou explicar para o porquê que ele está aqui depois. E o look and feel, que eu não vou falar dele agora. Vamos liberar o checkbox.
Aqui também é a mesma coisa, é só para o checkbox estar sempre alinhado. Coloquei ele aqui para ficar no rodapé da janela, no canto esquerdo. Aqui tem a parte do código referente ao checkbox. Ele é bem simples, tá? A gente põe um texto, define a visibilidade e deixa ele visível como todos os outros. E aqui tem a função que ocorre quando a gente alterna entre o clique dele. Estou usando ele só para controlar um booleano, que mais para frente eu vou mostrar para vocês que esse booleano está alterando a forma que a gente vai estar fazendo o uso do ganho no nosso VST. Bom, uma parte muito importante que eu falei é a parte do attachment do value to state, que a gente vai fazer a conexão com a gente vai fazer a conexão do slider com o parâmetro, com o valor mesmo que a gente quer aplicar no ganho, com o float que a gente está armazenando para a função usar no processor. Então vamos ver o que a gente tem que descomentar aqui. Beleza, aqui no nosso editor parece que está ok. Agora a gente vai ir para o nosso plugin processor.h, tá? Tem aquelas monte de função que a gente já havia visto quando o Jussi gera pra gente. Deixei todas comentadas para vocês para ficar mais fácil a leitura. E aqui a gente tem que utilizar esse objeto aqui, Audio Processors Value Tree State Parameters. Esse cara é o cara que vai estar controlando para nós todos os valores que a gente utiliza no nosso VST. No caso, a gente só está utilizando um, que é o de ganho. Mas se você estiver utilizando mais no seu VST, vai ser por aqui que você vai controlar também. Agora a gente vai estar entrando aqui no Plugin Processor. Aqui é a parte do construtor. Lembra que eu falei que a gente inicializava alguns objetos por aqui? Bem, parameters é um deles, é o principal. A gente vai estar descomentando aqui. Ele já está tudo configurado, inclusive para usar os valores dos arquivos de constantes que a gente já comentou sobre ele, mas não mostrei, tá? São coisas bem simples, são mais para guiar os valores máximo e mínimo e o step do slider. E também é a parte que o parâmetros precisa de textos únicos para identificar os seus possíveis valores, né? E não se perder. Então, para ficar organizado, eu criei o arquivo aqui de constantes. Bom, vamos lá. A gente ainda não está utilizando aqui o Game Processor. Eu vou estar mostrando inicialmente a utilização do Process Block padrão que eu tinha comentado, que é essa função aqui. Aqui é onde a gente faz a transformação do ganho. Aqui a gente obtém o valor do slider e aqui a gente faz a transformação desse valor para ganho linear, conforme eu tinha comentado. Com esse ganho linear, a gente faz a multiplicação direto nos canais de dados do que está sendo transmitido do áudio em tempo real. Então, é o que faz abaixar ou aumentar o volume nesse caso. De acordo com o valor que está no slider, ele entra aqui como multiplicador e faz o áudio refletir com o que está acontecendo. Vamos tentar buildar e ver o que está acontecendo, pelo menos se está buildando. A gente só vai conseguir funcionar o áudio mesmo quando jogar no DAW, tá? Para eu mostrar para vocês. Mas por enquanto a gente vai entendendo melhor. Aqui a gente já colocou o checkbox que eu tinha comentado, tá? O checkbox eu vou mostrar ele mais para frente. A gente vai estar utilizando no processor, aqui nessa parte que está comentada, tem a utilização do gain via DSP e a utilização melhorada do ganho padrão linear, mas com interpolação. E eu vou explicar por que depois. Porque só utilizando assim, se você mexe muito rápido no knob, no slider, ele faz crisp no som, ele dá umas travadinhas. Isso é comum mesmo. Então, uma das maneiras de se minimizar, na verdade, de mitigar esse problema é utilizando a interpolação. Ou o ramping no caso do DSP, mas eu vou falar sobre ele mais tarde. Bom, eu acho que para poder então mostrar, a gente ia ter agora que abrir um VST mesmo, né?
Vamos então fazer isso. Vou dar um build. Aqui eu já tenho configurado a minha pasta de VST. Ah, sempre que você for buildar, você tem que trocar aqui para VST3, tá? Aí você vem aqui, dá um clean, dá um build para não ter erro. Deixa o MacBook buildando pra gente. E aqui é a pasta onde vai aparecer o binário. Só para mostrar para vocês. Aí, ó. Assim que o Xcode builda, o nosso arquivo já vem para cá, um binário com o código refletindo o código-fonte que a gente criou. Vou estar abrindo live aqui para mostrar para vocês, tá? A execução exatamente do que a gente tem até agora. Pronto, o live está aberto. Vou colocar um som qualquer, tá? Vou desenhar uma nota. E aqui em plugins, a gente vai ter aqui o nosso plugin. Vou jogar ele aqui, tá bom? Percebam que é a versão que a gente está desenvolvendo. E eu vou dar o play aqui na nota. Vamos ver se ele está funcionando, se a gente percebe o crisp que eu comentei. O plugin está funcionando. Vamos ver se ele dá as travadinhas no áudio. Sim, ocorre o crisp. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele ocorre, tá bom? Mas é isso, o nosso plugin já está funcionando, ó, com controle de ganho. De uma maneira bem rudimentar ainda, mas está lá. Agora vamos seguir com o desenvolvimento. Bom, eu vou estar removendo aqui a função que a gente não quer, tá? Essa função tá errônea. Não é que é errônea, ela é assim mesmo, tá? Falta coisa nela para ficar perfeita. Aqui tem esse bloco tem duas utilizações. Tem a utilização por DSP e tem a utilização exatamente igual a gente estava fazendo, mas com a interpolação em cima. Eu vou liberar o código aqui para não ficar tudo vermelho. Vamos descomentar quem a gente precisa, que é o Game Processor. Tá, aqui já é um DSP, ó, das classes do Juice, que faz o game pra gente. A gente vai estar utilizando ele também. Vamos precisar aqui do ganho atual também para estar fazendo a interpolação. Bom, vamos voltar aqui para Processor. Já deve sair esse monte de vermelho. Bom, junto com o ganho, a gente tem que, quando a gente usa um processor, tem várias coisas aqui para cima que a gente precisa. Sendo uma delas, setar o decibel inicial aqui no construtor, para ele sempre estar de acordo com o que a gente está carregando, né? Ele busca exatamente dos nossos parâmetros pela constante do ganho. Então é muito importante ir pegando a manha dessa utilização. A parte do Prepare to Pay, também, sempre que você for utilizar um DSP, você vai ter que passar as specs para ele, que seriam esse componente. Aqui tem o Ramp Duration, tá? Que se você remover isso aqui, mesmo utilizando o DSP, ele vai fazer os freezes quando mexe muito rápido o volume. Então você tem que achar um Ramp Duration aqui adequado. E também no Prepare to Pay você pode estar setando aqui também o ganho. Eu setei nos dois aqui, mas talvez não precise, de fato. Não tem problema. Aqui a gente reseta e libera também o Game Processor na memória para não ficar com referência e estourar. Essa função aqui já vem preenchida quando um template. E aqui na Process Block, que é a principal, tá? De acordo com o que a gente obter do nosso checkbox, a gente vai estar utilizando o gain via DSP ou o gain via ganho direto com a interpolação, para não estar fazendo freeze.
Bom, vamos ver o que esse áudio. Vamos ver se está buildando e o que está acontecendo. Eu sempre vou no clean e no build. Bom, buildou. Vamos estar abrindo o live e tá testando o nosso plugin também. Bom, live tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa da outra vez. Colocar um som, colocar uma nota e achar o plugin aqui, tá? Visualmente ele é o mesmo ainda, mas agora a gente está operando com outras rotinas. Vamos estar testando ele. Primeiramente com a versão com interpolação. Tá funcionando. Vamos ver se o Crisp resolveu. Resolveu, não tem Crisp. Agora vamos testar ela com DSP. DSP também está funcionando. Não tem Crisp graças àquela função setRamp. E é isso, pessoal. Agora eu tenho a nossa última surpresinha aqui pra gente. Vamos voltar lá pro código. Bom, pessoal, agora nada mais justo do que deixar a aplicação exatamente igual a gente viu ela no começo do vídeo, né? Para isso a gente vai utilizar aquela classe que a gente construiu, a MyLookAndFeel, tá bom? Comentando aqui o objeto, vamos ver se tem mais lugares para descomentar. Acredito que não. Vamos ver aqui no plugin editor. Aqui vai ter algumas coisas. Bom, tá. Antes de pôr a look and feel, a gente vai mudar o tipo, o estilo do slider, tá? Eu vou tirar o linear vertical e vamos pôr o rotary vertical drag, só para vocês entenderem. E eu vou estar colocando aqui também só como standalone para estar mostrando mais rápido sem precisar abrir o live. Não vou estar ainda aplicando a look and feel, tá? Vai ser numa próxima etapa. Vou estar só trocando por enquanto o rotary aqui, para vocês verem a diferença que fica com o linear vertical e utilizando o slider no tipo rotary vertical drag. Bom, tá vendo, pessoal? Só mudando uma linha, o nosso slide, que era de baixo para cima, já virou um knob aqui interessante, tá? E tudo funcionando certinho, os valores indo de menos 60 a 24. Quando dá 2 cliques ele vai para o zero, beleza? Agora então, finalizando o nossa parte visual, a gente vai estar aplicando com apenas esse comando aqui. A gente vai estar instanciando toda essa classe de look and feel que a gente criou. Não passei muito por ela, porque a gente não vai mexer muito, a não ser que você queira personalizar diferente o seu slider. Mas ela é toda comentada e você pode ficar à vontade aí para estar passando por ela e fazendo alterações. Beleza? Ó, a única coisa que eu fiz então foi descomentar a linha aqui do Rotary Vertical Drag e colocar o ganho slider com o set look and feel para o nosso objeto que a gente tem aqui no plugin editor. Certo? E ele herda todas as configurações que estão aqui dentro da MyLookAndFeel CPP. Vamos ver como ele fica visualmente, só de mexer naquela linha. É isso, pessoal. Olha a diferença que deu, visualmente falando, no nosso plugin com apenas uma linha, tá? É uma linha que muda tudo. E basta estar customizando aqui o arquivo MyLookAndFeel para o seu knob ficar da maneira que você quiser, tá bom? Dá para fazer bastante coisa aqui. Bom, pessoal, é isso.
Não vou nem mostrar lá no live porque é a mesma coisa em termos de áudio. Caso vocês queiram o código-fonte final, por favor me peçam que eu coloco para vocês no GitHub, tá? Mas a ideia é que vocês baixem o comentado e deem uma brincada até para ir pegando a manha. Qualquer dúvida que precisar, é só dar um salve aí que eu tento ajudar da melhor maneira possível. E se você gostou, se puder ajudar, se puder compartilhar e dar um joinha, agradeço e ajuda muito a gente no nosso canal aí, na nossa missão. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos aí.